Boa tarde a todos, bem-vindos ao Papa Mesa. Vocês responderam positivamente ao Zoom, então vocês estão concordando em compartilhar o uso de imagem e som de vocês. Quem não quiser, por favor, tira a tela e tira o nome para não aparecer, porque isso vai para o nosso canal YouTube depois. É um prazer, como eu ia falar, é muito interessante. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Eu até hoje só tive dois jornalistas jornalistas, e é uma área que a Vera Kiss trabalha muito, que é essa questão da comunicação, da transmissão de informações, preparar, né, como se preparar mensagens e tudo. E é um prazer ter uma comunicóloga aqui com a gente. Marília, muito obrigada pelo convite. Se você quiser, eu te apresento ou você se apresenta. Eu acho que você vai ter que se apresentar, porque eu estou travada aqui na tela e não consegue entrar. Então, Marília, que é autora do livro que vocês viram, ela vai falar melhor do que eu, no meu sotaque francês horroroso. E muito obrigada, eu estou super curiosa, imagino que todos aqui estejam, e quem estiver assistindo depois pelo YouTube também vai se deleitar com a gente. Eu posso, obrigada pelo convite, obrigada por todos que estão aqui. Eu posso compartilhar minha tela, porque aí eu já faço a minha apresentação. Claro, fica à vontade, assim, é aberto para compartilhar. Tá, Ah, que lindo. eu vou só me organizar aqui diminuir aqui uma coisinha para eu continuar. Eu não vou mais ver vocês, então se em algum momento vocês quiserem falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Tá bem. Bom, como a Juliana falou, né, a minha formação é em comunicação, a minha tese é em comunicação, sobre o que eu chamei de velhice mediada pelos smartphones, mas juntamente com a tese eu participei de um projeto global cujo resultado foi esse livro, né, Envelhecendo com Smartphones no Brasil Urbano. E aí eu vou falar hoje especificamente da alimentação e do envelhecimento ativo. Hoje eu abri um instituto de pesquisa que trata das literacias digitais, e a gente vai ver um pouquinho aqui de que forma que as literacias também acabam influenciando o modo como essas pessoas idosas vão buscar informações de saúde e informações sobre nutrição. Então, acho que sobre mim é basicamente isso. Então, eu queria começar situando um pouco esse outro projeto, né, de onde surgiu esse livro. Esse foi um projeto global sediado pela UCL em Londres, conduzida pelo professor Daniel Miller. Foram muitos, 9 campos simultâneos, Trindade está sendo feito agora, e eu trabalhei com um campo no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Então, eu vou falar de uma perspectiva etnográfica, né? Que foi uma etnografia de 16 meses, de 2018 até meados de 2019. Eu trabalhei num bairro de classe média, na Zona Sul. São Paulo tem 96 distritos, né? Eu trabalhei num bairro de classe média. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, Ouvi acho que uma... não. que é uma referência em envelhecimento ativo. Ele foi um bairro que sediou uma tentativa de projeto piloto de implementar o projeto de Cidade Amigas dos Idosos em São Paulo. E essa etnografia ela foi composta de observação participante, né? Durante 16 meses eu fiz de tudo que vocês podem imaginar, Pilates, Mindfulness, grupo de empreendedorismo sênior. Todos os dias eu tinha uma atividade e complementei isso com entrevistas em profundidade com pessoas de 50 a 77 anos. E aqui pode gerar, né? Geralmente gera um estranhamento sobre esses 50 anos. Ah, mas você está, não é uma pesquisa sobre pessoas idosas, como é que você está? Incluiu aí os 50, né? De 50 a 60. E aí veio de uma perspectiva deles também, de que a partir dos 50 eles já são tratados como idosos. Então, eu incorporei também essa parcela, né? De 50 a 59, sendo que 19 tinham um ensino superior.
Os livros, todos os livros do projeto, cada campo vai fazer a sua monografia. A gente tem um livro coletivo, que é o The Global Smartphone, que já foi lançado também, mas cada um vai fazer a sua. Já saíram 3, o da Irlanda, o da Itália, o meu é o terceiro, o próximo acho que será o do Chile. E todos os livros têm a mesma estrutura, né? Introdução, experiência do envelhecimento, atividades e rotinas, família, smartphone, saúde. Todos os autores tinham abertura de escrever um capítulo livre, o meu foi sobre sexualidade, o último era o propósito de vida e conclusão. E dentro do capítulo saúde é onde eu abordo a questão da alimentação. E é a partir dessa entrada que eu vou falar hoje e vou começar com uma citação para explicar um pouco o contexto cultural onde se dá isso, né? Então, os filhos não estão preocupados com a gente, eles estão preocupados com o trabalho deles, com as coisas deles. Nossos filhos têm que seguir a vida deles. Eu me cuido para não ser um peso. Eu e minha esposa, a gente se cuida para não ser o peso. Eu sei que vai chegar uma hora que a gente vai até ser um peso, de repente, né? Sei lá. Mas pelo menos de saúde eu faço questão de me cuidar. Para ter uma saúde melhor, eu cuido de coisa de comer, para ter uma boa saúde. E aí a gente começa a perceber que esse grupo, né, de idosos, existe a quebra do pacto intergeracional que prevê o seguinte: os pais vão cuidar dos filhos até o momento em que os filhos cuidarão dos pais. Mas para eles não há essa expectativa de que haja um cuidado dos filhos no futuro. A dependência é vista como um fardo, né, como um peso, daí a necessidade de cuidar de si mesmo. E fora isso, o tempo dos filhos deve ser dedicado ao trabalho, que está de acordo com a moralidade local, né? E que moralidade é essa, né? Então, agora eu vou situar em São Paulo, né? São Paulo recebeu múltiplas ondas de migrações e a identidade da cidade é construída a partir dessa glorificação do trabalho, né? Aqui a gente tem um dos monumentos de São Paulo que meio simbolizam todos esses imigrantes que fazem essa força da cidade. Então, dessa forma, o trabalho é uma forma de pertencimento, é o que credencia uma pessoa como cidadão de São Paulo ativo, trabalhador, produtivo. E por causa disso, o tempo ocioso é visto como uma falha moral, mesmo na aposentadoria, o tempo ocioso é visto como falha moral. Então, quais são as consequências disso, né? Primeiro, uma preocupação de não dar trabalho, porque dar trabalho, principalmente para os filhos, significa perturbar o trabalho dos filhos, que é visto por essas pessoas idosas como uma coisa sagrada, e a outra é não ficar sem trabalho, porque mesmo pós-aposentadoria, você ficar inativo te descredencia, né, te desliga desse pertencimento à cidade de São Paulo. Só falando rapidamente, eu não sou de São Paulo, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, e quando eu mudei para cá, essa era uma coisa que eu estranhei muito, porque no Rio, quando você pergunta, né, oi, tá tudo bem? Você vai responder, ah, tá tudo bem, minha mãe tá bem, fui para a praia ontem, enfim. São coisas mais pessoais. Aqui em São Paulo, quando você pergunta, oi, tá tudo bem? A resposta é sempre, não, tá tudo bem, estou trabalhando em tal coisa, estou fazendo em tal projeto. Então, é muito latente aqui a questão de que a identidade é fundamentada no trabalho, né? E aqui a gente tem algumas falas, né? Então, no atual contexto econômico, você ter um filho empregado é a coisa mais importante. E essa outra, onde ela fala, né? Meu filho faz isso, faz aquilo, trabalha, estuda, dá aula, né? Eu vou apurrinhar, né? Que é essa questão de ser um fardo. E a questão da inatividade fica muito forte nessa fala. É uma pessoa aposentada, bem aposentada, com previdência privada, inclusive, e ele sente essa culpa, né? Ele fala, à noite não tem problema eu ficar sem fazer nada, mas fazer esporte numa segunda de manhã é um pecado, é uma coisa mortal, né? Então, tem essa glorificação do trabalho, essa necessidade de se manter ativo. Inclusive, tem uma inversão, né? Se a gente for ver na perspectiva do envelhecimento ativo, a saúde é muito o que viabiliza a continuidade da participação do idoso na sociedade. Mas para esses idosos é invertido. É a continuidade do trabalho, a continuidade dessa participação ativa que viabiliza a manutenção da saúde.
E é isso que a agenda, né, que em São Paulo é muito forte de envelhecimento ativo, vem atuar, né, fornecendo atividades que colaboram não só para o autocuidado, para a autonomia, mas também para essa ocupação que dá, né, que confere ocupação e propósito, que também estão relacionados à manutenção da saúde nesse caso. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa agenda do envelhecimento ativo, essas atividades e o WhatsApp em particular, porque esse projeto ele tem esse objetivo, né, investigar os impactos dos smartphones para a saúde e envelhecimento. Então, vou falar de uma rede de informação e cuidado que se forma, de uma performance do idoso ativo e do idoso saudável, e no final vou falar um pouquinho sobre o silenciamento. O que acontece é que a minha etnografia ela é anterior à pandemia, então as atividades eram presenciais, e o que acontece é, para toda atividade presencial era aberto um grupo de WhatsApp para dar apoio à atividade. Esse grupo de WhatsApp era rapidamente apropriado pelos alunos e pelos participantes para divulgar e circular informações que eles consideravam que eram importantes aos pares, incluindo oportunidade de novas atividades. Então, uma atividade gerava um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp circulavam oportunidades de outras atividades, essas outras atividades geravam outros grupos de WhatsApp e esse mecanismo ia se retroalimentando e formando uma rede que colaborava, né, não só para autonomia e para oportunidade de atividade física, oportunidade de aprendizado. Essas atividades preenchiam o tempo ocioso, conferiam propósito e conferiam autoestima. Nesses grupos, né, e também nas redes sociais, circulavam muitas representações do que passa a ser a velhice ativa, né? Então a gente tem que para mim é muito emblemático, né, que faz essa retrospectiva de como o idoso era visto, né, na década de 50, 70, 90 e agora na nova geração. E quando se faz a circulação desse tipo de imagem, né, desse tipo de discurso, e aqui a gente tem também alguns outros exemplos, né, que tem desde benefícios sobre previdência, golpes que eles se alertam, né, alertam os outros, oportunidade de novas atividades, mas também muitas mensagens relacionadas ao envelhecimento e principalmente a como envelhecer com saúde. E quando essas imagens circulam, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo um consumo que ele comunica uma filiação. E que filiação é essa? São duas. Né? A gente está falando de uma filiação, um credenciamento como idoso ativo, porque eu estou compartilhando discursos que falam, que ressaltam a importância da autonomia, a importância de se manter em atividade, a importância de cuidar da saúde, a importância de cuidar da alimentação. E ao fazer essa circulação, que para eles tem um sentido de utilidade pública, eles também estão trabalhando. Então, eles trabalham no que eu chamei no livro na curadoria de conteúdos úteis aos pares, que passa a ser também uma forma de trabalho, e sendo uma forma de trabalho complementada pelas atividades presenciais, os recredencia como cidadãos de São Paulo. E aí, nessa perspectiva, principalmente do idoso ativo, eu trabalho com esses autores que estão nesse artigo sobre Will to Health, que é essa necessidade de você adequar o discurso para manifestar essa vontade de fazer o que é correto, ou seja, de envelhecer com saúde. E agora eu vou entrar um pouquinho mais especificamente, né, na parte das informações sobre uma alimentação saudável. Né? Então, nos grupos de WhatsApp, as informações relacionadas à saúde e envelhecimento estão entre as mais compartilhadas, e os conteúdos são sempre respaldados por uma autoridade. Né? Então, sempre tem estudos mostram, pesquisas provam, o médico fulano de tal disse, e assim essas dicas, né, vão circulando
nessa rede, né, super conectada de informação. Fora isso, o YouTube também aparece como uma fonte de busca de informações, e aqui a gente tem já uma manifestação muito forte nesse grupo, que é ainda de deferência à autoridade médica. Então, quando eles vão buscar informação no YouTube, eles vão seguir canais de médicos, e aqui a gente tem o Drauzio Varela e o Laí Ribeiro como os mais populares entre eles. Agora, com relação ao Google, a gente tem uma diferença. Aqui a gente tem duas falas, que é de uma pessoa com educação, ensino básico, e outra com ensino superior completo, né? E todas as duas consideram, não se sentem seguras para avaliar as informações de saúde que encontram na internet. Então, elas também vão, né, deixam o Google e vão buscar uma opinião, uma recomendação de um médico, mas nesse caso a gente tem as duas coisas, a gente ainda tem um pouco da deferência médica, mas a gente tem principalmente o impacto da literacia digital, né? A dificuldade de avaliar as informações encontradas, e por isso elas são assustadoras, né? E aqui a questão da informação errada. O que eles fazem? Isso é muito interessante. Eles voltam para a rede do WhatsApp. Então, eles vão procurar no WhatsApp amigos e amigos de amigos que trabalham ou trabalharam na área médica. E é ali que eles vão buscar orientações e informações de saúde que passam a ser, né, ao mesmo tempo informais, porque elas são baseadas num relacionamento pessoal, mas são profissionais, porque elas vêm oriundas de alguém da área da saúde, né? Essa volta, né, como eu já disse, ela está ligada, ela tem influência da deferência à autoridade médica, mas ela também é um resultado de problemas de literacia digital. E esse requerimento, né, dessa orientação acaba estruturando uma rede de favores, onde todo mundo quer se ajudar porque ninguém sabe quando que vai precisar de ajuda. Então, eles são muito eficientes nisso, né, se tornam muito eficientes nisso. E aqui tem outro exemplo, né, de como isso acontece. Então, primeiro a gente foi fazer os exames clínicos, passamos pelos médicos, depois passamos por uma nutricionista. Ela me mandou uma lista muito grande do que eu podia comer e uma lista muito pequena do que eu podia comer. Água eu posso, né? Só posso tomar água, então. Aí a gente tem um amigo que trabalha no hospital e pesquisa muito nessa área, inclusive estava falando com ele no domingo. E aqui tem o modo como ele faz essa orientação, né? Todo dia ele me manda um monte de coisa, isso é bom, isso não é bom, isso faz bem, isso não faz bem. Então, esse é desse aconselhamento que eu estou falando. Aqui tem um outro exemplo, eu não vou ler agora, mas é muito similar, né? Onde ele fala que tem também um amigo da área de saúde, e que é ele que aconselha aquilo que pode comer ou não. E disso resulta uma bricolagem, né, dessas informações que vêm do WhatsApp, que vêm do canal do YouTube, que vêm dos amigos qualificados. Então, assim, e aqui eu coloquei um último ponto que eu não falei antes, mas assim, a alimentação ela também passa a estar muito fortemente nas instituições religiosas, e aqui muito como uma técnica para autoaperfeiçoamento e melhora de si, né? Essa foto é um saquinho de sal e de arroz que eu recebi durante a pesquisa de campo em uma instituição religiosa. Eles tinham o arroz e o sal tinham recebido propriedades especiais no culto, e a orientação é que eles fossem misturados no preparo da comida na minha casa. E com base em todas essas informações, os participantes da pesquisa eles são capazes de falar sobre comida amplamente, assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui faz bem, isso aqui não faz bem, muito orientados por aquela preocupação de cuidar de si mesmo para envelhecer bem, para não dar trabalho, para poder continuar ativo. Tem um outro ponto também interessante, que é a relação de câncer com o consumo de açúcar, e o câncer como uma doença psicossomática, o que nesse estágio da vida também influencia, porque os participantes tentam resolver ou esquecer o passado e se concentrar no presente,
tem essa reprodução de que é vantajoso ingerir alimentos que deixem o corpo alcalino, e também a identificação do jejum intermitente como uma tática para se lidar com a prevenção e tratamento de câncer. E aqui a gente vê um pouquinho a mistura, o resultado dessa bricolagem, né? Então, a pessoa fala, não, quem me aconselha é o filho da minha mulher. Ele estudou veterinária, mas ele é halterofilista. Nutrição é com ele sabe tudo de nutrição. E aí ele vai falando, né? No Netflix eu vi uma dieta sobre low carb, aí ele fala dessa relação do jejum com câncer, tem essa questão, né? As pesquisas confirmaram a questão do câncer com açúcar. Aí também tem outra busca de informação. Então, eu também andei fazendo estudos sobre o alimento funcional. Aí na internet achou outra série. Aí faz referência, né? Fez antes ao alimento funcional, agora a alimentação natural. Aí volta ao YouTube, né? Seguiu o Lai Ribeiro, que é um médico, já segui outros médicos, eu percebi que é muita pouca coisa que eu estava fazendo errado. Então, aqui a gente vê numa fala só uma síntese, né, de todas essas formas de informação. E aqui isso, né? Eu tenho os meus cuidados, eu acho. Eu aprendi que está na hora de comer certo, e aqui a gente está se referindo diretamente a essa preocupação de envelhecer com saúde e autonomia. E essa lembrança, né? Já comi de tudo que eu quis na vida, agora é manter o funcional para não criar problemas. Então, a gente retoma aqui a questão com os filhos, né? De não ser um fardo para os filhos. E, a partir desses discursos, né? É possível propor que eles têm um interesse, se empenham, né, na melhoria desses hábitos alimentares na velhice. Só que aí a gente entra num outro campo, né, que é o campo da performance. Então, isso é uma coisa que a etnografia faz, que é muito legal, que uma coisa que a pessoa diz, outra coisa, né, diz que faz, outra coisa é o que a pessoa faz. Então, quando a gente tem a entrevista com a observação participante, a gente consegue, né, cercar, né, ou minimamente cercar um pouco essas diferenças. E aí tem uma fala que, para mim, durante a pesquisa foi emblemática, que é velho come feijoada, mas tira foto de gelatina, né, associando a feijoada a um prato pesado, né, com porco e tal, e a gelatina ao colágeno, né, uma coisa saudável. Então, a gente observa, né, eu observei uma pressão para esse comer saudável ou corretamente, e isso também é observado no modo como a mídia começa a tratar da alimentação, no modo como as políticas de saúde em todo mundo começam a relacionar, né, a necessidade de comer bem para se evitar doenças crônicas, e principalmente o papel da alimentação na manutenção da qualidade de vida na velhice, né? Esse compromisso com o cuidado de si, cabe ressaltar que ele não é restrito, né, à pessoa idosa. A gente observa num âmbito mais geral, principalmente na perspectiva neoliberal, essa terceirização da responsabilidade para o cidadão, né? E que passa, tem até uma inversão que um autor aqui no Brasil faz, que é muito interessante, que ele fala, né, a saúde deixa de ser um dever do Estado e passa a ser um dever do cidadão, que tem que cuidar de si, né? E eu trabalhei também com o conceito de decalagem no discurso, que é de uma autora da UFRJ, da nutrição, e que ela por conta, né, de toda essa construção discursiva sobre a importância da alimentação saudável para o cuidado de si, né, o que denota uma responsabilidade, ela fala de uma decalagem no discurso, né? Então, de você adequar o seu discurso como uma estratégia social para evitar, né, essa pressão por essa adoção de hábitos alimentares saudáveis. E nessa perspectiva, né, as redes sociais elas criam um contexto propício também para essa decalagem, porque a gente pode performar, né,
essa alimentação saudável, essa conscientização sobre a alimentação saudável naquilo que a gente posta nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp também, enquanto o consumo em si, né, aquilo que se faz, pode ficar oculto. E aqui eu trabalho com o Goffman, né, que trabalhou sobre essa representação do eu nessa perspectiva, né, de que a gente escolhe dar visibilidade àquilo que é favorável, né, a nós, a nossa reputação, aquilo que a gente tem, a nossa intenção de fala, enquanto a gente pode manter nos bastidores aqueles pontos que podem nos comprometer, né? Então, nesse caso, por exemplo, um consumo não saudável, que pode denotar que uma pessoa não está comprometida a envelhecer com saúde e autonomia e que vai se tornar, por isso, um peso, primeiro para familiares, depois para a sociedade, depois para o Estado. Então, é nessa negociação que as redes sociais se apresentam como uma possibilidade dessa decalagem no discurso. E isso se dá, né, não dá para esquecer que a gente está falando aqui de, nossa, já falei muito, de terceira idade. Então, essas negociações, elas também se dão num momento, né, num estágio da vida em que se celebra, né, a liberdade, os prazeres dos filhos estão criados, se tem uma certa, né, teoricamente, se tem uma certa autonomia financeira com a aposentadoria. Então, você tem essa negociação entre um estágio da vida onde, teoricamente, né, tudo seria permitido, mas que você tem que se adequar a essas regras, né, essa regração daquilo que você come, sendo aquilo que você come também uma das fontes de prazer, né? E aí, as estratégias, né, para se aderir, né, a essa convocação para ser saudável, para o cuidado de si, vai resultar em diferentes estratégias, né? Desde a negação total, né, da feijoada, vamos dizer assim, né? Até consumos esporádicos, que eu chamei no meu livro de consumos desviantes. E uma das conclusões do livro é que isso se dá não só na alimentação, né? E eu chamei isso de um silenciamento da velhice, que não tem, né, nada a ver com o silenciamento de que tratou a Simone de Beauvoir, é um silenciamento onde os declínios, as doenças, as dores e também os hábitos não saudáveis, eles ficam restritos, né, aos bastidores, eles são vivenciados no silêncio e sozinhos, né, essas pessoas sozinhas, enquanto se faz nas redes sociais a manutenção de um envelhecimento ativo, dos hábitos saudáveis, da autonomia e da participação. O que acaba sendo, para algumas das pessoas com quem eu convivi, muito solitário e muito cruel, né? E agora, sim, eu vou passar um pouquinho para uma outra fase do projeto. Esse projeto ele tinha um compromisso de que cada pesquisador fizesse uma entrega aplicada, ou seja, com base na etnografia, fizesse uma proposta de algo que pudesse, de alguma forma, envolvendo tecnologia, beneficiar a população estudada. E aí, no meu caso, eu fiz uma proposta de acessar e visualizar os hábitos alimentares fora das redes sociais, usando diários alimentares visuais, né? Imagino que tenham muitas nutricionistas, né, aqui, e como uma oportunidade da pessoa que está produzindo o diário, né, ter um registro das escolhas alimentares, poder, no momento em que elas ocorrem, né, poder ter uma visão mais realística do que elas consomem, poder ter uma maior consciência sobre os hábitos alimentares. E uma das inspirações para isso foi esse estudo com o Miologger, que é um aplicativo que faz o diário visual alimentar, foi feito na Finlândia. Nesse caso, as imagens eram compartilhadas com profissionais de saúde, e esse aplicativo, né, através desses diários, ele não só tornou os pacientes, né, mais conscientes das escolhas e hábitos alimentares, como ele permitiu que os profissionais da área de saúde acessassem e entendessem de alguma forma melhor a relação subjetiva que os pacientes tinham com a comida, né? Então, a conclusão, né, da autora é que os diários alimentares eles
funcionavam como um mediador e como um tradutor. Então, esse foi um pouco o desafio que eu quis trazer para essa entrega. Como o Miologger, né, tem zilhões de aplicativos que oferecem diários alimentares e poderiam ser usados nesse caso. Mas aí eu tenho que falar um pouco do problema dos aplicativos de saúde e da pessoa idosa, né? A gente tem críticas muito fortes aos desenvolvedores que eles não consideram os declínios naturais do envelhecimento no desenho desses aplicativos, e no que diz respeito, né, tanto à memória, atenção, e também fatores motores, né, como tremores e fontes pequenas, botões pequenos. Aqui tem uma série, né, de coisas. Falta de instruções claras, falta de informações sobre privacidade. E entre os participantes da minha pesquisa em particular, a maior dificuldade observada entre eles era o download de um novo aplicativo, outro que o WhatsApp, né? Dificuldade de fazer o setup desse aplicativo. Esses idosos, eles têm basicamente dispositivos de segunda mão, ou de terceira, então são dispositivos obsoletos, com problema de armazenamento, com problema de memória, e eles também não contam com uma ajuda fundamental na adoção de tecnologia, que é o que é chamado de Warm Experts, que nada mais é do que aquela pessoa que sabe um pouco mais que você, com quem você tem algum vínculo, e que ela está disponível para te ajudar, né? Então, a gente viu já até agora que o trabalho dos filhos é sagrado, não pode incomodar os filhos. Então, e os filhos também não têm muita paciência e muita disponibilidade para fazer essa inclusão digital. Então, tudo isso dificultaria, por exemplo, a adoção de um aplicativo específico como o Miologger, né? Então, ao contrário, quando a gente vai falar do WhatsApp, todos eles eram usuários do WhatsApp. Então, assim, acho que eu posso afirmar que, assim, se a pessoa idosa tem um smartphone e ela pode ser que ela não tenha mais nenhum aplicativo, mas o WhatsApp, no caso brasileiro, ela vai ter, né? E a motivação para ela ter são outras, né? É uma necessidade de se reconectar com a família e com os amigos. Por quê? Porque essa comunicação também está hoje mediada pelo WhatsApp, né? No contexto brasileiro, né? Principalmente quando a gente fala da conexão com a família nuclear, né? Pai, mãe, filhos, a conexão com a família estendida, né? Primos, tias, mas também com a família transnacional, né? No Brasil, 80% da população 60 mais, ela acessa a internet, né? Acessa a internet exclusivamente pelo smartphone. Então, daí também a importância e a relevância da presença do WhatsApp para uma possível intervenção, né? Para uma possível colaboração. Então, o desafio que eu fiz foi tentar trazer para o WhatsApp as funcionalidades que um diário visual alimentar ofertado por um aplicativo de saúde traria, né? Então, o WhatsApp tinha as principais funcionalidades, né? Tira fotografia, compartilha fotografia, tem a possibilidade de receber feedbacks desses profissionais e fornece um retrato amplo, né? Pode fornecer um retrato amplo das escolhas alimentares, eu vou mostrar um pouquinho como. Também organiza essas fotos por dia e hora, né? E aí a gente teria aqui o principal desafio de criar um sumário, né, desses consumos alimentares, ou seja, consolidar isso num álbum, né? E o WhatsApp, ele responde a isso, né? Então, você tem a hora, o dia em que a alimentação foi ingerida, mas ele também tem um diretório mídia que organiza e consolida essas imagens. Então, a gente tem o que a gente estava buscando desse sumário. Os pacientes podem legendar as fotos, caso tenha alguma mistura, né? Se tem uma sopa, eles quiserem detalhar, é possível. É possível mandar áudio detalhando, é possível que os profissionais de saúde mandem feedbacks tanto por texto quanto por áudio, comentar uma foto específica, e adicionar contexto, né? Então, você pode adicionar um objeto para você ter um melhor dimensionamento das porções,
Você pode tirar foto antes, pedir, né, para tirar foto antes e depois, para que você tenha para que o nutricionista tenha uma ideia melhor do que foi ingerido ou não. Pode ser usado mensagem de voz, data, horário, enfim. Esse diário ele foi testado aqui no setor de estudos de envelhecimento, que tem um ambulatório e conduz um programa nutricional que acompanha uma corte muito parecida com o grupo de idosos com quem eu trabalhei. No EP12 eu trabalhei com um nutricionista chamado Félix Neves, que foi o responsável pelo estudo. A gente testou com 13 indivíduos e a gente pediu, né, os acordos que fossem fotografados todos os objetos, incluísse todas as ingestões de alimentos e bebidas, incluir um objeto para ajudar no dimensionamento das porções, fotografar as sobras, adicionasse legendas, né, caso tivesse uma sopa, alguma mistura. Eles produziram esse diário alimentar 3 vezes numa semana, em dias alternados, e foi acordado que o feedback seria dado pelo nutricionista só na próxima consulta, né? Em paralelo a isso, por um desejo muito do nutricionista, o setor de estudos de envelhecimento ele aplica o recordatório 24 horas. Então, houve um desejo de fazer uma comparação entre os dois métodos e o nutricionista desenvolveu aí uma parte quantitativa que eu não vou abordar aqui, eu vou abordar só a percepção de usabilidade, de preferência entre os dois métodos. Então, depois que eles produziram esse diário alimentar, eu fiz uma entrevista com eles por telefone, onde eu fiz, desculpa, são 5 perguntas, aqui tá 3, saiu 2 vezes, mas que eu pergunto se eles prestaram mais atenção no preparo, na escolha, na apresentação e no consumo, se eles descobriram algum hábito alimentar que eles conheciam, se eles tiveram alguma dificuldade, se eles esqueceram de fotografar algum item e qual método eles prefeririam usar, né? Se eles pudessem escolher o questionário por telefone, o recordatório 24 horas ou o diário pelo WhatsApp. E os resultados foram muito bons, né? A experiência contribuiu para a conscientização dos participantes sobre as escolhas alimentares com relação à quantidade, aparência e disposição, né? O arranjo no prato. Os participantes também relataram que eles ficaram mais focados durante o preparo da alimentação, né? Então, buscando uma melhor combinação de cores e arranjo no prato, tentando tornar os pratos mais coloridos. E também uma preocupação de arrumar o que compunha a refeição de um modo a facilitar a visualização pelo nutricionista. Teve a questão da vigilância de privacidade, né? Estar sob vigilância foi um fator motivador para esse maior cuidado com a apresentação e com o preparo das comidas. Uma das participantes, por exemplo, deixou de comer uma bala porque ia ter que fotografar e não queria expor um hábito que ela considerava não saudável. E outra relatou um desconforto particular em dar visibilidade à sua privacidade e rotina, né? Aqui tem algumas falas, né? Eu achei que a gente passa a ter uma preocupação maior com o que come. Às vezes você come apressado ou assistindo televisão. Aquele momento que você está preparando o prato, você fica pensando, você está focado naquela atividade. Sobre a questão de descobrir hábitos, né? 8 de 13 participantes consideraram que o diário ajudou a ter um retrato mais realístico do que eles consomem, e um ponto muito forte foi com relação à quantidade, né? Eles descobriram que eles comiam mais do que imaginavam, e 2 mulheres reportaram, inclusive, que perderam peso depois dessa semana do piloto. E muito por quê? Porque eles começaram a organizar toda a refeição num prato só. E aí a gente tem relatos, né? Não, eu ia pondo, eu ia comendo, então a gente tem aqui, né? Você come de forma bem consciente, eu comi menos em função disso. Esse é um ponto altamente positivo. Agora eu presto atenção em termos de quantidade, em termos de qualidade, né? Então, tem desde a pessoa que comia fruta demais e
Aqui eu coloquei só uma parte, né, mas na fala dela original é muito interessante as expressões que ela usa, porque ela fala: meu Deus do céu, eu achava que eu comia pouca fruta, mas eu como fruta o dia inteiro. E ela ainda, né, tinha algumas outras particularidades, mas você conseguia perceber a surpresa, né, efetiva quando ela viu, começou a acompanhar nas fotos aquilo que ela comia. 5 participantes não se surpreenderam com o que viram no diário, né? Três homens e 2 mulheres, né? As mulheres tinham doenças crônicas, elas explicam que essa falta, né, essa não surpresa, se dá para elas terem uma dieta regrada e muito restritiva. Ainda assim, 2 delas começaram a prestar mais atenção, ter mais cuidado no preparo das refeições. 2 participantes, homens sem doenças crônicas, também disseram que não foram surpreendidos, mas motivados a melhorar a estética, né, que eles usaram esse termo. Mas o fato deles não terem sido surpreendidos aqui nesse caso, se trata deles já terem adotado uma alimentação saudável há mais tempo. Então, eles tratam dessa não surpresa com orgulho, né? Porque não, eu já faço isso, então eu não tive nenhuma surpresa. Se eles pudessem escolher, né, 11 de 13 participantes escolheriam o diário alimentar visual no WhatsApp em relação ao recordatório 24 horas. A principal razão é que eles já são usuários de WhatsApp, e o caso do uso do diário alimentar no WhatsApp, eles já são usuários, então eles não precisaram aprender a fazer alguma coisa nova, e o diário, o WhatsApp, ele já está imerso, né, faz parte do dia a dia deles. Um outro ponto é que 10 de 13 participantes, eles associam o recordatório 24 horas com problema de memória, reportam sentir ansiedade quando eles sabem que o nutricionista vai entrar em contato para fazer o recordatório. Para alguns deles, o diário alimentar visual no WhatsApp foi considerado um alívio, porque eles não precisavam se preocupar em ter que lembrar, porque eles tinham fotografado. E os dias em que foram produzidos os diários foram considerados desafiadores e motivadores, né? Então, a gente tem aqui o WhatsApp muito melhor, porque você não precisa ficar discriminando palavra por palavra e você não esquece. Por telefone, você esquece, tem que ficar puxando pela memória. Aqui, quando a gente compara com outros estudos de diários visuais alimentares, o diário reproduzido no WhatsApp consegue alcançar resultados similares, né, sobre tomada de consciência, um julgamento crítico, promover mudança de hábito, confirmar crenças ou não, né, ajudar a regular as porções, um automonitoramento associado à perda de peso e também produz conhecimento sobre as escolhas e hábitos alimentares. Alguns achados adicionais, né? A relação que me chamou a atenção sobre as pessoas que não se surpreenderam delas terem, né, doenças crônicas e dietas restritivas relacionadas com a perda de prazer e motivação em relação aos hábitos alimentares, e também o fato de todas elas serem pessoas que moram sozinhas, né? Então, aqui a relação entre o comer só e a perda da comensalidade, né? Essa parte social da alimentação. Então, eu estou já estourando aqui meu tempo, mas eu relacionei isso com um estudo que trata especificamente dos tipos de identidade em relação à comida que vão se apresentando com o envelhecimento, né? Um deles é essa identidade indiferente, onde a comida vai se tornando menos importante, menos prazerosa e demandando muito esforço. E o problema claro, que a alimentação, o modo como você vai se alimentar, vai depender de uma série de outros problemas de saúde, né? Desde mastigação, uma série de outros fatores, mas tem o comer sozinho e tem o custo da comida, né? O custo da comida não foi uma coisa abordada pelos participantes, mas essas 3 mulheres me chamaram a atenção por morarem sozinhas e a relação que elas têm
com a comida terem se tornado, né, só apenas funcionais, né? Apesar disso, duas delas mencionaram o diário como um motivador para cuidar um pouco melhor, né, do preparo e da apresentação da comida, mas a gente tem aqui um aspecto fundamental do comer sozinho, do impacto disso. Aqui, uma das coisas que também tem alguma, acho que depois isso vai ficar disponível, né, se alguém quiser ler mais detalhadamente, mas dos pontos que também me chamou a atenção é que às vezes elas não chegam nem a servir no prato a comida. Então, porque elas estão sozinhas, elas vão se servindo direto do pirex, uma se serve direto da panela. Então, uma perda, né, dessa parte prazerosa e social relacionada à comida. Qual que é um possível potencial, né, para esse uso desse diário alimentar visual no WhatsApp? É simular uma experiência social, né, que possa, de alguma forma, contribuir para que esse comer sozinho não seja tão sozinho assim. E aí tem um grupo que eu observei também que migrou para o Zoom durante a pandemia, eles usavam o WhatsApp, conseguiram migrar para o Zoom, e um dos exemplos que eles fizeram que retoma isso, uma das atividades semanais era Amigos na Cozinha, né? Então, eles, uma semana, uns dias antes, eles escolhiam uma receita, divulgavam, né, os ingredientes, e aí eles literalmente cozinhavam juntos pelo Zoom, e depois cada um fotografava seu prato, e aí compartilhava no grupo de WhatsApp. Então, são mecanismos que mostram como que a tecnologia ela pode, de alguma forma, ajudar pessoas idosas que moram sozinhas e que possam estar se sentindo desmotivada por esse comer só, né? Então, foi nesse sentido que eu tentei fazer uma contribuição aí no campo que não é meu, né? Que não é o campo da comunicação. Aqui tem algumas referências que vão estar disponíveis lá. E acho que é isso. Aqui tem um site onde tem esse protocolo que ensina como implementar esse diário alimentar no WhatsApp passo a passo, né, para nutricionistas. Também tem o livro Envelhecendo com Smartphones no Brasil Urbano, também está disponível nesse site, Saúde e Envelhecimento. E é isso. Agora agradeço, estou aberta a perguntas e a comentários. Marília, que maravilhoso! Nossa, que experiência! Eu tenho assim um monte de pergunta. Espero que Cristina conseguiu colocar o vídeo dela. Eu tenho muita coisa assim, né? Para mim, a questão achei muito interessante quando você falou dessa responsabilidade que o Estado joga e que os profissionais talvez uma ansiedade também jogam, principalmente na área de alimentação. Você tem que saber comer, né? Então isso eu achei interessante e essa relação da responsabilidade com a literacia, porque os profissionais técnicos confundem a literacia com você sabe, você deve, essa responsabilidade. Eu achei muito interessante. Achei interessante. Eu fiz minha tese de doutorado, né, defendi em 2008 e eu tratava da ciência, como é que a ciência chegava, como é que ela era tratada para chegar para o grande público, né? E é interessante que naquela época os dados eram, né? As pessoas atribuem mais seriedade, legitimidade, desculpa, ao contrário, mais seriedade e legitimidade ao médico, aos profissionais de saúde, mas enfim, mas ao contrário, elas vão, como você, desculpa, elas vão atrás das revistas e da rádio. Em 2008 não tinha internet desse jeito, nem hoje à noite, então, hoje em dia. Então é interessante como as pessoas ainda procuram esses meios de informação grande público, mas a confiança está ali no doutor, né? No doutor, na doutora, e como até hoje, uma coisa que também identifiquei na minha tese é esse. Os cientistas disseram, uma pesquisa foi feita, e se ainda foi uma pesquisa na Inglaterra, nos Estados Unidos, melhor ainda. Melhor Na Nova ainda. Zelândia, melhor ainda. Achei interessante que continua, isso perpetua, né? Não mudou socialmente. Uma coisa que eu fui me perguntando também, e talvez a gente possa discutir, ou em outro momento talvez fique muito longo, tem mais gente para falar, essa questão
né, do WhatsApp, do Dr. Laís Ribeiro, Drauzio Varela, que é ótimo popularizador, mas o quão os profissionais técnicos vão ficando longe dessa legitimidade para o grande público. Ele ainda está longe, né? Então é o Drauzio Varela, mas e o teu nutricionista e o teu médico, né? Ele ainda fica, essa legitimidade fica por ali. E é muito e a questão disso, né? Eu não tenho legitimidade e a fuga e como também mais para frente quando se apresenta ao trabalho, né, com o WhatsApp, é como esse profissional técnico ou foge da modernidade, entre aspas também, né? Não vamos discutir agora o que é moderno ou não, mas como ele foge desses novos modos de viver para ficar lá longe, tem medo e foge, ou se joga de cabeça usando inadequadamente. Então, eu acabo vendo que não tem o meio termo. Então, por exemplo, eles têm que popularizar a ciência, mas aí pula para o WhatsApp, já salta para lá. Ou não, eu não falo, porque eu não posso falar ciência só na minha ilha. Então, é muito interessante. Depois eu queria que você me falasse, né? Eu sei que né, vocês fizeram um trabalho. Eu já tô ficando perdida aqui, mas Ah, vamos não, lá. é só comentário, só comentário. Assim, só para jogar aqui com coisas que foram comentando. A pergunta é, depois se você não responder, só a pergunta, só coisas para a gente jogar assim. No Brasil, o WhatsApp, né, o uso do WhatsApp, depois se você tem resposta em relação a outros países, se o uso do WhatsApp é tão presente, talvez Portugal esteja ficando, não sei, França, é, Inglaterra, a resistência dos profissionais técnicos para usar essa ferramenta, e que bárbara essa ferramenta, porque quando você falou do questionário de 24 horas, a Mônica, Lauren aqui, que são nutricionistas, é uma ferramenta que é muito ruim, né? É o que a gente tem, mas é muito ruim, é bárbaro como usar o WhatsApp e como ela ajuda bastante. Outra pergunta, né? Agora essa pergunta é assim, agora é só para a gente, é, só comentários. Como é que fica a questão? Não seria, eu acho que talvez seria, talvez, não sei se é deontológica, mas ou jurídica, de eu falar com o meu paciente, com essa minha pergunta, no meu paciente, orientá-lo e ele descontextualizar, que acontece muito nas redes sociais, descontextualizar a minha mensagem, começar a passar para o amigo, como você falou. Olha aqui a mensagem da minha doutora, que não é para comer Uhum. agora, é para comer depois. Então, essa para mim foi a minha questãozinha disso. Simular a experiência social, achei ótimo. E só assim, o Zoom, só para comentar, é que a gente tentou começar a trabalhar com Zoom, com idosos, mas para eles ainda é muito complicado. Tem muito salto para fazer. Tem que entrar ali, tem que ligar a tela, tem que ligar o som, tem que dar o nome. Então, para eles é muito complicado. E muito interessante também quando você fala, né, e comenta dessa exclusão digital. E aqui na Europa, os velhinhos estão quase não podendo viajar, porque bilhete é eletrônico, e eles não conseguem entender. Então, assim, é muito interessante como você comenta a área da saúde. Era tudo isso. Se ele quiser fazer algum comentário, mas as minhas perguntas eram só duas. Vou tentar retomar o que você falou. Primeiro, assim, isso está mais forte na minha tese, tá? A minha Tá. tese ela está desenvolvida em três partes, que é o dever fazer, o poder fazer e o querer fazer, né? Então, tem uma coisa que é essa construção, principalmente na perspectiva neoliberal, de que é responsabilidade do indivíduo cuidar de si, né? E não onerar nem a família, nem o Estado, nem a sociedade. Então, esse é um dever, né? O envelhecimento ativo, ele é construído no discurso como um direito, mas ele é um dever. Você tem o dever de envelhecer com saúde, né? Mas disso, se a gente está falando num contexto de digitalização, isso demanda, né, principalmente nesse modelo centrado no paciente, né, da telemedicina, a gente demanda uma habilidade digital, né, ou seja, um poder fazer, né, e aqui a gente até... Ai, congelou. Marília, você congelou. Quando você voltar.
Voltou agora, deu uma congeladinha. Voltou. Voltou. Primeiro, a literacia médica, que é o paciente conseguir... Estão me ouvindo? Sim, Apareceu uma... estamos, Não. tá. O paciente conseguir dar sentido às informações e orientações médicas que ele recebe para tomar uma decisão acerca de sua saúde. Agora, isso é atualizado para literacia médica digital, ou seja, não só continuar a literacia médica, ela passa a exigir também uma literacia midiática, né? Ela passa a exigir uma literacia digital se a gente for fazer uma adoção, se esse cuidado, se essa informação for através de um feedback fornecido por um aplicativo de monitoramento. Então, você tem um poder fazer, né? E, no caso, né, de todos nós, mas me chamou particularmente a atenção nessa fase da vida, você tem um querer fazer, né? Porque é uma fase que você fala, bom, mas eu trabalhei a minha vida inteira, agora era a fase do prazer, e agora como é? Então são essas negociações, né? Então você tem o dever fazer, você tem o poder fazer, você tem o querer fazer, né? Então, que foi um ponto que a minha tese está estruturada dessas três formas, né? Porque a minha tese também fazia uma interface com a ética, né? Então, a deliberação sobre o que é bom para si, né? A parte das dicas, né, das informações que você falou um pouco da sua tese, né, dessa questão do rádio, da televisão, na época que você escreveu, tem uma diferença, tá? Assim, o WhatsApp, o YouTube, ele funciona para circulação de dicas e para circulação de informações quando a pessoa não tem um problema. Mas quando a pessoa tem efetivamente problema de saúde, esses idosos com quem eu trabalhei, eles vão procurar um médico. Só que eles não têm acesso tão facilitado aos médicos, né? Os que dependem do SUS, do Sistema Único de Saúde, não têm acesso ao médico pelo WhatsApp. 100% dos participantes que fizeram downgrade no plano de saúde depois da aposentadoria migraram para a Prevent Senior, que é um plano de saúde no Brasil que trabalha com rede própria, ou seja, perderam os médicos que tinham, também não têm um acesso tão fácil. Enfim, então eles vão catar um médico ou um profissional de saúde que possam aconselhar. Então tem um pouquinho essa diferença entre buscar informações, vamos dizer assim, de forma preventiva, né, mas quando eu tenho um problema, a deferência médica ainda é muito forte, aliada a esse problema de literacia digital, né? Sobre a questão do desafio, né, de tecnologia, a gente tem um problema de que com as redes sociais, né, vamos dizer assim, né, com essa sociedade do espetáculo, essa deferência que a gente está falando, essa legitimidade, ela fica muito confundida com visibilidade. Né? Então, aquele profissional de saúde que tem visibilidade, ele acaba sendo sinônimo de legitimidade, né? E isso é um desafio muito grande, é bem o que você falou, né? Você tem uma febre aqui, né, de influenciadores médicos, né? Que é o youtuber, tá no TikTok, tá no Instagram, né, fazendo live, fazendo isso. E é um desafio. Acho que essa questão de usar as redes sociais e de usar a comunicação, né, mediada, ela permanece um desafio, que tem vários, né? Tem o desafio de legitimidade, tem o desafio de segurança, né? De proteção em relação a isso. Tem um outro aspecto que é muito importante, que é sobre a remuneração desse trabalho, né? Quem vai pagar o trabalho feito no WhatsApp, que estende, né? Como todo trabalho remoto, acho que na pandemia a gente tem esse problema de maneira geral, essa extensão da jornada de trabalho, mas quando eu ouvi alguns médicos durante a pesquisa, e
O outro protocolo que eu fiz é um protocolo de comunicação para clínicas e hospitais pelo WhatsApp, né? Mas uma questão que tem muito forte é quem vai pagar esse trabalho, né? Eu estou agora trabalhando uma outra pesquisa, uma proposta de pesquisa que é justamente como que a gente chega nesse meio termo para que pacientes não fiquem satisfeitos, porque afinal de contas a comunicação está lá, a conexão está lá 24 horas por dia verdinha, né? Então, como fazer com que pacientes fiquem satisfeitos, mas médicos não fiquem se sentindo explorados e nem estressados. Tem um artigo que saiu aqui, eu esqueci agora o nome dos autores, mas eles, no campo da ginecologia, eles desenvolveram e validaram um questionário para acessar o nível de estresse do médico que abre o WhatsApp como interface com o paciente. Então, assim, são problemas que ainda estão sendo resolvidos, né? Sendo resolvidos, não, são problemas ainda a se resolver, né? Que a gente está aprendendo ainda como fazer. No caso do Brasil, a gente está falando de WhatsApp, né? Quando a gente está falando dessa comunicação. Na China é o WeChat, né? Foi um pouco diferente. Mas o WhatsApp foi presente na Itália, foi presente na Irlanda, então assim são aplicativos muito, aplicativos de mensagem, né? De forma geral, agora o Zoom. E a questão do Zoom, eu estava falando isso ontem, que ontem eu tive uma fala lá no Congresso também. A experiência de pandemia ela foi completamente diferente para quem teve acesso ao Zoom ou não. Então, o idoso que teve acesso ao Zoom, ele não parou, né? Esse grupo, por exemplo, que eu observei, eles se encontravam uma vez por semana presencialmente, porque eles tinham uma pessoa que entendia de tecnologia e se dispôs, né, que é esse papel do Warm Expert, né, se dispôs a literalmente fazer toda a migração do grupo, e eles são enormes, para o Zoom. Então, as primeiras dicas do Zoom começaram no WhatsApp, aí veio o link, foi para o Zoom. A última vez que a gente conversou, eles estavam, acho que com 14 ou 18 atividades durante a semana. O grupo, que era um grupo que se reunia em São Paulo, ele estava recebendo gente da Argentina, recebendo gente de Portugal, recebendo gente de outros lugares, entendeu? Então, foi uma coisa muito, muito poderosa, né? Mas você tem aquelas pessoas que ficaram em isolamento e que não tiveram acesso a tudo isso que aconteceu no Zoom durante a pandemia, e foi uma experiência muito ruim. Vou falar rápido, porque acho que mas, assim, uma das coisas que eu fiz quando a pandemia começou no Brasil, eu ainda estava em Londres. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a decisão, né, do Ministério da Saúde na época foi centralizar as informações no aplicativo. Na época, o Coronavírus SUS era o aplicativo que tinha essa função, né, de centralizar informações, de fazer uma triagem e tal. E isso me preocupou imensamente, porque eu falei, olha, a experiência que eu tive de campo, a maior dificuldade que os idosos têm é de fazer o download de um novo aplicativo. Se eles estão isolados e antes quem fazia era um familiar ou um amigo, como é que eles vão, né, fazer isso? Né? Fora que essa agenda que tinha do envelhecimento ativo era fundamental para eles, para a questão de sociabilidade e de atividade e tal. Então, na época, eu fiz uma campanha de conscientização que era para adote um idoso que mora sozinho pelo WhatsApp, chamava Antes no WhatsApp. Né? E também a segunda função era esteja disponível, né, para conversar, mas esteja disponível para tentar esclarecer as informações, porque se a informação está centralizada num aplicativo, ela não vai estar acessível para eles. Então, acho que isso que a gente tem sempre que pensar, né? Se tem tecnologia divina, maravilhosa, tem um monte de possibilidades, mas a gente sempre tem que estar se perguntando, de maneira geral e em particular, quando a gente está falando da velhice, para quem eu estou fazendo? Né? Nunca perder a perspectiva de quem que vai usar isso. Né? E aí a gente entra de novo nessas três perguntas. Né? Deve usar? Pode usar? Quer usar?
né? Então tem essas... Desculpa, agora falei Não, mas é demais. maravilhoso. Por isso que eu falei, tudo que eu tinha, por isso que eu falei, só joguei essas coisas, porque acho que a gente tem que passar, né, fazer um dia, 12 horas, ficar discutindo sobre tudo isso, porque é muita coisa interessante, muita coisa para abordar. É só assim, dar um exemplinho, depois eu passo para mais alguém, que acho que a Cristina veio aqui para falar com você também. É interessante, né? Aqui na França, no confinamento, a gente tinha que ter um passe para sair na rua. E estava no telefone. Aí aqui em casa, né, nós éramos a central de impressão para os velhinhos. Eu moro num bairro assim muito, né, que tem muito velhinho. E eles não podiam sair na rua se a gente não imprimisse, Sim, ajudasse. Então, né, acabou complicando a vida é. deles. Era só um exemplo. A gente tá passando isso aqui no certificado digital de vacinação da Covid, porque ele está disponível em alguns aplicativos. Eu fiz uma sondagem agora qualitativa também, e eles não conseguiram. Então, ou uns estão andando com papel, outros não conseguiram no aplicativo do SUS, mas conseguiram no aplicativo do Poupa Tempo, né? Então a gente tem... E aí as pessoas vão sendo deixadas para trás, né? Isso é extremamente problemático quando a gente considera, por exemplo, que o Brasil tem uma estratégia digital mega agressiva, né? De ter, na verdade, ter os serviços governamentais federais digitalizados, 100% digitalizados até o final desse ano. Então, de novo, essa pergunta, né? Para quem você está fazendo, né? As duas coisas têm que caminhar juntas, né? Aqui para fazer exame, vai na farmácia e tem que, pelo seu telefone, você entra no site para se inscrever. Mas e quem não tem, Exato, né? Quem não telefona exato. não faz o exame. Enfim, Cristina, Mônica, Amanda, vou deixar vocês falarem que eu já falei demais. Marília, você tem direito, eu não. Olá, muito obrigada, Marília. Vou tentar falar bem português. A verdade é o que você falava da aplicação para o COVID, para entrar no shopping, para entrar na farmácia. Aqui na Espanha também aconteceu e muitos idosos tinham muito problema para eles, inclusive para fazer compras no mercado, porque aqui muitos idosos ficavam sozinhos em casa e não podiam sair para fazer compra, não tinham também um familiar para eles pedir ajuda perto. Então, só por WhatsApp, no shopping, você conseguia fazer a compra do supermercado. Muitas vezes ele não conseguia, então aqui fizemos um projeto muito importante para ajudar com pessoas voluntárias, para ajudar a idosos que moravam sozinhos, ajudar eles a fazer a compra por WhatsApp com o supermercado e levar a compra para eles em casa. Então, quase tudo fica de modo agora muito tecnológico. É por isso que minha pesquisa de tesis, já apresentada, está muito relacionada com o desenvolvimento de aplicativos. Para idosos, sobretudo, eu fiz uma comparativa com a população da Espanha e de Brasil, de São Paulo, porque depois eu percebi, como vocês já sabem, que tem muitas diferenças sociais entre Brasil, aí fica muito mais complicado. E mesmo entre São Paulo, né? E Dentro de São Paulo mesmo. sim, por exemplo, eu também pesquisei com pessoas de classe média alta. Não conseguia pesquisar com pessoas de classe média mais baixa, porque eu tive essa complicação da cultura. As pessoas idosas achavam que eu vinha da Europa para avaliar eles, então eles não queriam fazer pesquisa comigo. Sim. Mas na minha pesquisa eu falo muito do desenvolvimento de aplicativos para pessoas idosas e o que envolve a área não só do design do aplicativo, sino também o que tem relacionamento com a área cognitivo, psicológico, motor da pessoa. Eu sou terapeuta ocupacional e a minha pesquisa eu quero saber que precisam as pessoas idosas para usar um aplicativo e como eles têm que ficar no quanto na área cognitiva, psicológica e motórica. Por isso eu defendo muito um desenho inclusivo mais centrado no usuário.
eu desenvolvi um aplicativo de telecare para pessoas idosas de São Paulo e é centrado muito na pessoa usuária idosa de São Paulo. Em geral, as 90 pessoas que participaram na minha pesquisa. Depois, para apresentar isso, foi ainda um pouquinho mais complicado, porque outras pessoas que também queriam participar, por exemplo, de outros estados de Brasil, eles tinham outros problemas, e aí não dava. Então, eu acho que com uma população tão grande como tem Brasil, como tem muitos países de Latinoamérica, temos que fazer tecnologia mais centrada na pessoa usuária, mais centrada nas limitações e necessidades que tem cada população. Eu acho que assim conseguiríamos que as pessoas usuárias envelhecidas consigam utilizar melhor uma tecnologia assistiva, não só em relação a aplicativos, não, em relação também a uma cadeira de rodas ou um celular adaptado, por exemplo. Mas foi muito interessante. Muito obrigada, Marília. Obrigada a você pelo comentário. Depois quero ler sua tese também. E eu acho que você trabalhou com um desafio muito grande, né? A gente fala de envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer com autonomia ou não, mas envelhecer tem de envelhecer, né? Tem coisas que são naturais do envelhecimento, e aí acho que tocar nesses pontos que você falou da questão cognitiva, né? Da questão motora, da questão principalmente que vai depois tocar em atenção, percepção e memória, né? Coisas reais, né? Diminuição auditiva, diminuição de percepção visual, os tremores, as artroses, né? Dificuldades na motricidade fina, não precisa ter um tremor, mas minha Isso. avó não tem nenhuma patologia, mas ela tem lentitude, dificuldade na motricidade fina para usar o celular. Então, aí fica que muitos designers, muitos engenheiros, eles criam, eles desenham muitas tecnologias assistivas para pessoas idosas. Mas não envolve o idoso, Não envolve. Eu tive a oportunidade durante a etnografia, durante 16 meses, eu dei aula de WhatsApp e fui assistente em um curso de WhatsApp, de smartphone. E aí tem outros trabalhos meus que a gente que eu ainda não foi publicado, mas tem outros que mapeiam um pouco mais esse desafio, né? Mas a questão das mãos era uma coisa muito latente, né? E às vezes as dificuldades elas vêm dos lugares menos esperados, né? O principal impeditivo para o uso e aprendizado dos meus alunos que chegavam ao curso de WhatsApp era que o smartphone dele estava pré-configurado para apagar depois de 5 segundos de inatividade. Ou seja, quando eles estavam começando a entender o que estava acontecendo, o celular apagava, né? Um outro problema grave, né, o problema de falta de contextualização. E isso é muito grave porque isso não é só do idoso, né? Quando a gente vai ver boas práticas de interface, a gente vai falar de microcopy ou web writing, né? Como o pessoal fala. Uma das premissas é você precisa prover contexto, né? Onde que o usuário está, o que vai acontecer se ele clicar aqui, qual é a consequência disso. E os idosos com quem eu trabalhei tem um outro ponto que é muito dificultador, que eles chegam ao curso com uma autoestima muito baixa, porque eles ouvem, primeiro, que a tecnologia é para os jovens, ouvem dos filhos, mas eu já te ensinei, você não aprende, tal. Então, eles chegam com uma autoestima muito baixa, e eles chegam com muito medo. Assim, 3 eu mapeei, né? Um de quebrar o dispositivo, outra de apagar alguma coisa importante, e outra de ser taxado por alguma coisa que eles conhecem, né? E se a gente pensar nós, né, como humanidade, acho que o método mais eficiente que a gente carregou até hoje, que trouxe a gente até onde a gente está, é a tentativa e erro.
né? Então, se você tem medo de tentar e errar, a sua aprendizagem é muito mais difícil, né? E um outro ponto que eu acho que aí é lá no final, né? Mas que tem muito a ver com o que você falou da dificuldade, né? Porque uma coisa, assim, quando a gente está falando de declínio de envelhecimento, a gente está falando, de certa forma, de modo geral, né? As pessoas não envelhecem tão diferentemente, anatomicamente, fisiologicamente, de um lugar para o outro, né? Somos todos seres humanos. Mas um ponto muito importante no desenvolvimento de aplicações é considerar o contexto cultural. Por quê? Porque aí vai entrar a motivação para o uso e a gratificação para o uso, né? Então, é preciso entender o que faz sentido para aquela população, para que ela se sinta motivada e gratificada suficientemente, né, para usar um aplicativo ou não. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Então, acho que se eu pudesse apontar, né, assim, qual a principal contribuição, né, que eu vejo da minha Congelou de novo. Sim. dar visibilidade a esses valores, né? Voltou? Voltou. Agora Voltou. Voltou, ficou quando, se eu puder apontar, pronto, parou ali. Se você puder Tá. voltar. Se eu puder apontar, né, um aspecto que eu acho que foi relevante na minha pesquisa é esse, né? É poder entender a perspectiva cultural, né, do lugar. Uma vez me chamaram para dar uma monitoria para uma startup que estava desenvolvendo um aplicativo. Depois eles até pivotaram e foram desenvolver para cuidador, mas na época eles estavam desenvolvendo um aplicativo de autocuidado, né, para pessoas idosas. E uma das coisas que eu falei para ele, eu falei, olha, não fala para o idoso, usa esse aplicativo para você ficar saudável, né? Fala para o idoso, usa esse aplicativo para você permanecer livre. Porque o que eu percebi no meu campo eles não querem ser saudáveis, eles querem permanecer saudáveis por aquilo que a saúde proporciona, né? Então, assim, a gratificação no final não é ser saudável, a gratificação no final é ser livre. É ser né? independente. É ser autônomo, é ser livre. Sim, isso acontece aqui na Espanha, por exemplo, em comparação com Brasil. Aqui na Espanha as pessoas idosas já conhecem tecnologias de telecare, muitas pessoas usam, mas o grande desafio de usar uma tecnologia de teleassistência aqui na Espanha é isso, é que a pessoa sente que não é independente, que ele é dependente a uma tecnologia para ele continuar com um envelhecimento ativo. Então, aí fica, para mim, fica o grande desafio, como mudar essa percepção do idoso com o uso da tecnologia, porque ele consegue ter um envelhecimento ativo, ele consegue morar sozinho, ele consegue ser autônomo nas atividades da vida diária, mas para ele, para a sua percepção, ele é dependente. E ele é dependente por conta da tecnologia. Em comparação com pessoas do Brasil que nunca, por exemplo, eu fiz essa comparativa de pessoas do Brasil que nunca usaram um aplicativo, uma tecnologia de teleassistência. Eles achavam que o problema era outro, mas questões sociais, questões de também cognitivas, motóricas, mas esse fator de independência, dependência, para eles não tinham isso ainda. Eu acho que é só porque não tinham essa usabilidade de uma tecnologia nova. Mas o que eu percebi também em países como França, que também usam muito telecare, ou países aqui em Reino Unido, Alemanha, que trabalhamos muito em conjunto com tecnologias de telecare, é isso, que a pessoa idosa não sente, não tem uma percepção de dependência, de independência, e por isso eles terminam abandonando a tecnologia, terminam... precisam, eles pensam que é melhor ficar em casa sem tecnologia e fazendo o que eles vão conseguindo fazer. E depois aí diminui esse envelhecimento ativo.
É, Tem o querer, né, Marília, que você falou. Eu acho que aqui os idosos europeus não querem esses não, dispositivos, né? tem o querer, e eu acho que tem que ter muito cuidado, sabe, quando fala eles abandonam a tecnologia porque a tecnologia demanda uma dependência, porque você não consegue isolar isso para você pesquisar. Você não consegue isolar se foi só o sentimento de dependência da tecnologia, ou se também tinha uma dificuldade de uso, ou qual é o estigma que a tecnologia aciona, né, em cada lugar. Mas, assim, infelizmente, a gente não tem como isolar, né? É um grupo de fatores, então não acho complicado, né, falar, não, eles abandonam porque eles se sentem dependentes da tecnologia. Então, precisa melhorar as gratificações, né? Então, precisa... E a gente não tem como saber se é só isso. E aí eu vou te falar um ponto que me chamou muita atenção, né? Uns 4 minutos, né? Tá, bem rapidinho. Tem uma pesquisa no Brasil que chama TIC Domicílios, que acontece todo ano. Eles perguntam para os brasileiros que nunca acessaram a internet qual que é o motivo para isso. Não é excludente ou um motivo, tá? Mas na população 60 mais, me chama a atenção o seguinte: 2018, 2019, 2020, falta de interesse vem crescendo. É o maior motivo, tá? E vem crescendo. E aí você para e pensa, 2020, ano de pandemia, todo mundo isolado, dependendo de tecnologia, como é possível que o desinteresse pela tecnologia tenha aumentado no grupo etário que foi mais vitimado pela pandemia, né? E aí o que você precisa? Você precisa ir ouvir, né? Por exemplo, na minha pesquisa de campo, eu entendi que quando o idoso diz que não tem interesse por tecnologia, isso é uma tática de autopreservação, porque ele se sente extremamente constrangido por não saber usar a tecnologia. Então, por exemplo, quando você me diz, não, ele abandona o aplicativo porque ele se sente, não quer depender da tecnologia, será? Ou será que ele tem dificuldade de usar a tecnologia e aí ele diz que não quer ser dependente da tecnologia e descarta a tecnologia? Não estou dizendo que seja esse o caso, tá? Não, mas o assim, que eu percebi é mais característico a vergonha da pessoa. A pessoa que idosa usa a tecnologia sem dificuldade, porque é muito fácil usar uma tecnologia de telecare, mas ela sente vergonha sair na rua com a tecnologia e sim. olhar e ver que as pessoas podem olhar para ele. Mas é estigmatizante sair com um colarzinho. Sim. Nesse livro que eu falei, que tem essa questão do que os idosos querem, de como essas ferramentas podem tornar a doença onipresente, tem um outro caso, que é justamente de um dispositivo que faz um eletrocardiograma e é, né, monitorado à distância, mas antes de começar o eletrocardiograma, esse dispositivo ele solta um sinal sonoro, tá? E aí o que começou a acontecer? Os idosos começavam a ficar constrangidos porque a condição física deles era deflagrada em público, quando eles saíam de casa com aquilo. Então, qual passou a ser a estratégia? Não, quando eu sair no espaço público, eu não vou levar aquilo. Agora, com todas as ferramentas de design que a gente tem hoje, como é possível que ferramentas de telecare ainda deflagrem alguma condição? Né? Então, precisa pensar nisso. Se ser exposto por uma ferramenta de telecare é um ponto, ele tem que ser resolvido no design. E é isso. É isso. É maravilhoso. Eu acho que tem, né, o envelhecer aqui, muita coisa, muito Você vai ficar em depois dessa conversa? Quem? Eu ou a você vai ficar em paz com seus óculos, vai não, fazer essa... não, ainda não, mas agora eu estou entendendo o estigma, o querer, não, o dever, o poder e o querer. Dever, poder, querer, ou seja, eu deveria, eu posso, mas eu não sei se eu quero. Pronto. Eu achei muito interessante. Está no seu querer. Está no meu querer, vamos ver.
Mas, assim, muitas coisas eu acho que abordou aqui, e a minha última pergunta, né, talvez, pergunta não, né, não é pergunta, só para a gente terminar, e Marília tem que voltar, Cristina voltar, Amanda voltar, Mônica voltar, temos todos que voltar aqui, porque essa discussão tem que continuar. Esse o envelhecer com saúde, né, envelhecer Barbie, que isso aí é também acho, uma outra coisa a gente conversar disso. Será que envelhecer não é estar feliz? E esse saúde... Não sei, pergunta, né? A gente tem que perguntar, fazer duas perguntas, né? Primeiro, o que é o saudável, né? E aí é legal porque a gente tem uma perspectiva hoje holística do saudável, né? Que é mais do que o físico, mas são duas perguntas, né? Entender o que é saudável e entender o que é saudável para você, no sentido de que se o saudável é um estado holístico, que depende de uma série de coisas, mas também de valores, né? De você estar em comunhão com os valores que você tem, que a sua comunidade tem. Então, tem que perguntar o que é saudável, né? E o que é saudável para essa população específica. Né? E talvez na nossa sociedade, algumas sociedades, o que é envelhecer, né? Também precisa se pensar isso. Envelhecer é uma falha? Não, né? Envelhecer é natural. Todos nós não só vamos envelhecer, como estamos envelhecendo, né? Desde o momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Já está envelhecendo. E a outra questão, a gente volta aqui, eu vou voltar, 2023 eu pego vocês, 2022 não é mais tempo, mas eu vou puxar vocês, resgatar vocês. A questão que você falou, né, do estresse dos médicos que usam essas ferramentas e tal, é aí que eu acho que entra a questão da literacia, do saber quando eu preciso de um médico, quando eu preciso deixar uma mensagenzinha para ele, né? Que acho que a literacia de ir ao pronto-socorro também, né? Eu tô tentando emplacar um projeto de pesquisa agora que fala rapidamente o seguinte. Isso aí você tem duas perspectivas. Você tem a perspectiva do médico e você tem a perspectiva do paciente, né? E aí a gente entra igual quando a gente tem um problema jurídico, que você fala, não, antes da gente entrar num processo, vamos chamar um mediador, né? Então, assim, o que a gente precisa, né, na minha opinião, nesse aspecto, é chegar num caminho do meio, né? Num caminho que seja bom para profissionais de saúde, que seja bom para pacientes. Como é que eu tenho visto isso, né? Que essa pesquisa que eu estou propondo, ela trabalha com isso. Que se a partir de uma pesquisa de campo, onde a gente vai mapear atitudes e comportamentos de médicos no WhatsApp, atitudes e comportamentos de pacientes no WhatsApp, a gente chegar numa entrega que proponha um guia de boas práticas para médicos e um código de etiqueta para pacientes. Né? Então, assim, talvez dessas duas formas a gente consiga chegar num caminho do meio, né? Um caminho, porque assim, uma pessoa que, por exemplo, que cruzar a cidade para ir num pronto-socorro, você conseguir ter alguma assistência pelo WhatsApp é muito poderoso, né? Assim, é muito potente. Então, assim, a gente tem que. Eu sou otimista, sou uma pessoa otimista. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar atento para tentar buscar esse caminho do meio, né? A gente não vai deixar de viver no mundo tecnológico, né? A gente não vai deixar de viver num mundo que tem cada vez mais, né, demandas de saúde. Então, assim, a gente vai ter que encontrar, né? Eu não tenho essa resposta, mas a gente vai ter que encontrar. Aproveitando, né, como o nosso, né, a gente tem um grande público técnico da área de alimentação e nutrição, eu vou levar isso a você como um chamado a eles, né? Não podemos voltar para trás. Temos que começar a usar essas ferramentas em prol, né, de uma consulta de nutrição, de um tratamento. Sim. Ainda mais que a gente tem ferramentas antigas e que tem muitas falhas que você mostrou aqui que o WhatsApp conserta. Ele ajuda, né? Ele ajuda. E ajuda nessa perspectiva de considerar o que é confortável para o usuário também. Né? Só a questão, né, Mônica, que é nutricionista, só a questão de o que você comeu ontem, arroz, quanto, como, com o quê? Você tirou uma foto, já resolveu o problema das duas as partes. Né? Muito interessante, mas temos que aceitar que o mundo muda. Marília,
Cristina, Amanda, Mônica, muito obrigada. Marília, em especial, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Cristina também. Imagina, eu que agradeço o convite e o diálogo aí, Cristina, vou ler seu trabalho também. Depois vou pegar seu contato com a Juliana para a gente continuar a conversa e agradeço demais a presença de vocês, foi ótimo, foi muito legal. Mas vocês me deixaram ideia para 2023. Vamos voltar. Gente, muito obrigada e até a próxima. Na próxima a gente vai falar sobre alimentação e candomblé. Opa! Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau, gente. Prazer. Tchau, tchau.